Boa noite, senhor Urbano. Meu nome é Rodrigo. Trabalho como motorista de ônibus noturno há mais de 10 anos. E tenho uma imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje, quando chego perto daquele ponto de ônibus, sinto a mesma coisa que senti naquela noite. Como se alguém já estivesse me esperando, mesmo antes de eu virar a esquina. Tudo começou numa madrugada de terça-feira, em uma das linhas mais vazias que eu fazia. Era o último horário. Quase todo mundo já estava em casa, e a cidade parecia desligada. Só que tinha um trecho específico do trajeto que sempre me incomodou. Uma curva longa, perto de um cemitério antigo, com um ponto de ônibus todo descascado bem em frente. Na primeira vez, achei que fosse só impressão. Vi alguém sentado ali de longe, uma mulher, bem magra com um casaco comprido. Eu diminuí a velocidade, porque era raro ter passageiro naquele horário. Quando aproximei, vi melhor. Era uma senhora, cabelo grisalho preso de qualquer jeito, mãos apoiadas no colo, olhando reto para frente, sem mexer um músculo. Abri a porta dianteira. Boa noite. Vai entrar? Perguntei. Ela nem virou o rosto. Parecia que nem me ouviu. Ficou ali, imóvel, encarando um ponto fixo na direção do cemitério. Esperei alguns segundos, estranhei. Mas não podia ficar parado por muito tempo. Fechei a porta e segui. Naquela noite, achei só esquisito, mas não assustador. Ainda. Alguns dias depois, mesmo horário, mesmo trecho. Quando a curva apareceu, meu peito apertou antes mesmo de eu ver o ponto. E lá estava ela outra vez. Mesma posição, mesma roupa, mesmo jeito de segurar as mãos. Dessa vez, eu decidi parar um pouco mais perto. O ônibus quase encostou no meio-fio. Ela continuava olhando naquela direção, como se estivesse esperando alguém sair de dentro do cemitério. Senhora, tentei de novo, mais alto. A senhora precisa de alguma coisa? Nada, nenhum movimento. Eu cheguei a pensar que fosse algum problema de audição, ou alguém com algum transtorno, sei lá. A única coisa que me incomodava era a sensação de que, embora ela não olhasse diretamente para mim, sabia exatamente que eu estava ali. Isso se repetiu por semanas, sempre no mesmo horário, sempre na minha última volta, sempre naquele ponto em frente ao cemitério. Às vezes chovia, às vezes ventava forte, e ela continuava ali com a mesma roupa, do mesmo jeito, sem guarda-chuva, sem agasalho diferente, sem sequer cruzar os braços de frio. Comecei a comentar com outros motoristas na garagem, mas fiz de um jeito meio descontraído, como quem não quer assumir que está ficando impressionado. A maioria dizia que nunca viu ninguém ali. Um ou outro comentava: "Ah, já vi uma velhinha sentada naquela região, sim, mas isso faz tempo, muito tempo." Um colega mais velho, o Paulo, ficou calado durante nossa conversa. Só quando o pessoal saiu de perto é que ele falou mais baixo: "Se eu fosse você, eu não parava naquele ponto, não." "Por quê?" "Porque não é todo mundo que ela está esperando." O jeito que ele disse aquilo me incomodou mais do que a frase em si. Parecia que não era brincadeira. Na noite seguinte, eu já estava tenso antes de começar o turno. Peguei o ônibus, fiz as primeiras viagens, tudo normal. Mas conforme o relógio se aproximava daquele horário, eu comecei a prestar atenção no retrovisor com mais frequência, como se alguma coisa já estivesse dentro do ônibus, só esperando. Quando virei a curva do cemitério, prendi a respiração sem perceber. Olhei direto para o ponto. Ela estava lá. Só que dessa vez tinha uma diferença. Não era mais o olhar perdido em direção às lápides. A cabeça dela estava levemente virada, como se estivesse me acompanhando vindo de longe. Quando o ônibus chegou na altura dela, tive a impressão clara de que os olhos estavam exatamente na direção do meu. Eu parei, não por obrigação, mas por reflexo. Abri a porta, mesmo sem entender por que estava fazendo aquilo. E a senhora? Minha voz falhou. A senhora quer subir? Ela mexeu a cabeça pela primeira vez, mas não foi um sim nem um não.
Foi um movimento estranho, como se estivesse apenas testando se ainda conseguia virar o pescoço. Ficamos assim por alguns segundos, eu e ela, o motor roncando baixo, o vento atravessando o ponto vazio. Ninguém na rua. Então, sem qualquer expressão no rosto, a senhora se levantou muito devagar. Achei que finalmente ia entrar. Mas não. Ela deu 2 passos para frente e parou ao lado da porta, ainda do lado de fora. E aí, aconteceu uma coisa que me arrepiou inteiro. Ela ergueu a mão, como se fosse segurar o corrimão do ônibus, mas parou no ar, sem tocar em nada. A mão ficou suspensa perto da entrada e ela murmurou algo que eu não entendi. A voz era baixa, rouca, como se tivesse saído de um lugar fundo demais para ser alcançado. Desculpa, eu não ouvi, eu disse tentando me manter calmo. Não. Dessa vez, ela não repetiu. Só abaixou a mão, deu um passo para trás e voltou a se sentar, exatamente na mesma posição de antes, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse só mais um entre muitos. O instinto falou mais alto. Fechei a porta, engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite, pensei seriamente em pedir transferência de linha, mas ainda não era o suficiente para me tirar de lá. Eu racionalizava tudo: cansaço, imaginação, sugestão, até que algo mudou. Isso. Algumas semanas depois, tive meu primeiro plantão com ônibus cheio naquele horário. Foi um acidente grande em outro bairro. Uma parte do transporte ficou prejudicada e o meu ônibus, que normalmente ia quase vazio, ficou lotado. Gente em pé, conversas cruzadas, aquele barulho constante de quem só quer chegar em casa. Eu até tinha esquecido do ponto do cemitério naquele dia, até que vi a curva se aproximando. Olhei por puro hábito. E ela continuava lá, sentada, do mesmo jeito. Só que dessa vez, algo diferente aconteceu dentro do ônibus. Na hora em que passei pelo ponto sem parar, um frio subiu pelas minhas costas e foi direto para a nuca. Não sei explicar, mas foi como se alguém tivesse entrado sem fazer barulho. Eu olhei o retrovisor interno automaticamente, esperando ver alguém vindo em direção à catraca. Não vi ninguém, mas escutei. Uma voz fraca bem atrás de mim, perto do corredor. Uma voz que não combinava com nenhum passageiro. Velha, lenta, arrastada. Esse aí não volta para casa hoje. Meu corpo inteiro travou. O volante pareceu pesar. O ar ficou parado. Eu não consegui identificar exatamente de onde tinha vindo aquele sussurro, mas parecia ter nascido dentro do ônibus, não de fora. Olhei o retrovisor mais uma vez. As pessoas conversavam, mexiam no celular, bocejavam. Ninguém parecia ter ouvido nada. Tentei me convencer de que estava imaginando. Só que, alguns minutos depois, um rapaz, lá no fundo, começou a passar mal. Primeiro se segurou no encosto, depois tombou de lado. O ônibus inteiro se agitava enquanto alguém gritava por ajuda. Mandei todo mundo manter a calma, encostei o veículo e pedi socorro. Depois soube que ele teve um problema grave no coração. Não chegou em casa naquela noite. Na madrugada seguinte, quando passei de novo pelo cemitério, meu coração disparou. Eu jurei que não ia olhar, mas foi mais forte do que eu. Ela estava lá, a mesma senhora. Só que agora, mesmo de longe, eu tinha certeza. Ela não estava mais observando o cemitério. Estava olhando direto para mim. Não parei, apenas reduzi o mínimo por causa da curva e segui. Dentro do ônibus vazio, o silêncio era pesado, até que mais uma vez eu ouvi a voz. Agora mais perto, como se estivesse ao lado do meu ombro, mas vindo de algum lugar atrás do banco. Hoje é a moça de blusa vermelha. Naquela viagem eu só tinha uma passageira. Uma mulher sentada no meio do ônibus, distraída, mexendo no celular. Usava uma blusa vermelha. Engoli seco. Pensei em avisar, em falar qualquer coisa, em pedir para ela descer ali mesmo, mas que tipo de frase eu poderia usar? Minha senhora,
Uma voz do além acabou de falar que a senhora não chega em casa. Eu continuei dirigindo, mas dessa vez desviando de qualquer imprudência, reduzindo em todos os cruzamentos, prestando atenção redobrada em cada esquina. Quanto mais eu me cuidava, mais sentia uma pressão estranha no ar, como se algo estivesse incomodado com o meu esforço. Quando a moça tocou o botão para descer, minhas mãos suavam no volante. Ela caminhou até a porta traseira, agradeceu educadamente e desceu, como qualquer passageiro faria. Eu acompanhei pelo retrovisor. Ela olhou para os dois lados, começou a atravessar a rua, e por um segundo tive a certeza de que um carro viria em alta velocidade. Tive vontade de buzinar, de gritar, mas nada aconteceu. O carro reduziu. Ela terminou de atravessar, entrou na rua seguinte e sumiu da minha vista. Eu respirei fundo, tentando acreditar que tinha vencido alguma coisa. Só que antes de pegar a próxima avenida, o rádio do ônibus chiou. Uma interferência forte, como estática. Em seguida, a central informou, com uma voz séria: "Atenção, motoristas do setor leste, houve um atropelamento grave na rua do Mercado Velho. Evitem a região por enquanto." Eu conhecia bem o caminho. Aquela rua era exatamente a continuação de onde a passageira de blusa vermelha tinha virado. Desde então, eu nunca mais consegui dirigir daquele jeito automático que motorista acostumado aprende a ter. Eu sinto, em alguns horários, a mesma presença atrás de mim, como se alguém estivesse sentado na primeira poltrona, duplicada no reflexo do retrovisor. Não a vejo claramente, mas de vez em quando escuto aquela mesma voz rouca comentando baixinho sobre algum passageiro específico. Eu nunca conto nada para ninguém. Só cumpro meu trajeto todos os dias, no mesmo horário, e toda vez que a curva do cemitério aparece, eu sei que ela está ali. Mesmo que o ponto pareça vazio aos olhos de qualquer outra pessoa. Esse foi o meu relato. E o pior de tudo é que, de certa forma, eu ainda dependo desse trabalho. Mesmo sabendo que, uma hora ou outra, aquela voz pode resolver falar meu nome também. Essa história te deixou arrepiado, não deixou? Comenta aqui. Você acredita que existem almas que ainda esperam no ponto, mesmo depois da última viagem? E me diz, o que você faria se ouvisse uma voz atrás de você, dizendo o nome do próximo passageiro que não vai voltar para casa? Deixa o like se essa história fez seu coração acelerar. Compartilha com alguém que anda de ônibus à noite, se tiver coragem. E se inscreve no canal. Toda noite tem um novo relato para te fazer olhar 2 vezes pelo retrovisor. Obrigado por assistir. E lembre-se, às vezes o ponto parece vazio, mas nem todo passageiro precisa de passagem para entrar.